Hospital Evangélico de Curitiba e fellow em cirurgia de base do crânio em Harvard. Atualmente, neurocirurgião do Hospital AC Camargo, secretário do Departamento de Base de Crânio da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Doutor Márcio, agradecemos por aceitar o convite. Pode ficar à vontade para dar início à palestra. Obrigado, Thiago, Agradeço também a comissão organizadora do COBEM pelo convite, pela confiança de poder falar com vocês hoje. Eu admiro muito quem tem interesse nessa área, em todas as áreas, mas os acadêmicos interesse na área das neurociências. Quando eu estava na faculdade, eu também participei da Liga de Neurocirurgia, e eu acho muito legal o interesse que vocês têm em aprender além do que é ensinado nos livros da faculdade, além do que é ensinado nas aulas, e buscar esse conhecimento adicional para tentar oferecer o melhor para os seus futuros pacientes. Eu vou falar um pouco sobre cirurgias, os princípios das cirurgias da base do crânio, né? Na base do crânio nós temos diversas doenças, e para abordar essas doenças nós usamos umas técnicas um pouco diferentes do que para abordar tumores intrínsecos, tumores dentro do cérebro. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração, quando a gente fala sobre cirurgia, não só a neurocirurgia, mas qualquer tipo de cirurgia, é que a anatomia é diferente da anatomia do laboratório. No laboratório, a gente pega o cérebro na mão e a gente vira ele para o lado que a gente quer, a gente olha entre os hemisférios, vira ele de cima para baixo, olha a ponte, olha entre os lobos, e na cirurgia a gente não tem a possibilidade de fazer isso. O paciente está com a cabeça fixa numa determinada posição, e a gente tem que ter essa noção tridimensional da localização das estruturas, sem mexer a cabeça. Então, a gente tem que saber o que tem além daquela estrutura, com a anatomia em 3D construída na nossa cabeça, no nosso conhecimento. Essa é a chamada anatomia cirúrgica, ou anatomia microcirúrgica. Aqui é um exemplo para vocês verem. Espero que vocês consigam ver o meu cursor aqui, mexendo. Mas isso daqui é um exemplo. No paciente que é operado nessa posição, a gente faz essa janela no osso, e a visão que a gente tem do nervo óptico e das carótidas é uma visão diferente daquela visão que a gente tem no laboratório de anatomia. Veja aqui novamente a carótida interna direita e o nervo óptico direito, e o quiasma óptico aqui. Então, essa é a visão da anatomia microcirúrgica, anatomia da neurocirurgia. É muito confuso no começo a gente ter essa noção. Então, quando você começa a ver cirurgia, é natural você ficar meio perdido. Você está no meio da cirurgia e você não sabe mais o que está acontecendo. Porque essa construção tridimensional da anatomia, ela acontece com muito estudo e com muita vivência e com muita cirurgia. Eu vou mostrar para vocês os casos para a gente entender melhor. Toda vez que a gente pensa em cirurgia da base do crânio, quando você fala para alguém que você vai participar, vai auxiliar, vai assistir, ou quer fazer cirurgia da base do crânio, normalmente a pessoa, um neurocirurgião que ouve isso, ele fica meio assustado, porque o pessoal pensa, cirurgia de base de crânio demora muito, tem alto risco de déficit de nervo craniano, tem risco de fístula helicórica. Então, para que cirurgia de base de crânio? Para que fazer uma cirurgia extensa, uma cirurgia grande? A gente precisa fazer isso para evitar a pior complicação que tem numa neurocirurgia, que é o infarto venoso. Às vezes você faz uma cirurgia linda, maravilhosa, limpinha, só que para isso você precisou afastar o cérebro, você precisou tirar o cérebro da sua frente com uma espátula para conseguir operar o tumor. Quando você afasta o cérebro com uma espátula, empurra o cérebro, você está comprimindo as veias. E isso provoca um infarto venoso, que é uma complicação terrível e que não tem volta. Como que a gente vai fazer para operar sem tirar o cérebro da frente? Se a gente vai operar um tumor que está na base do crânio, um tumor que está embaixo do cérebro, como a gente vai chegar nele sem tirar esse cérebro da frente? Nós vamos tirar o osso da frente. Esse aqui é o Dr. Osama Al-Mefty, é o pai da neurocirurgia de base de crânio, e ele tem essa frase famosa que é: retire o osso e deixe o cérebro em paz. Ou seja,
remover o osso da frente, ao invés de remover o cérebro da frente, para conseguir chegar na base do crânio. Nós temos 5 grandes abordagens da base do crânio, 5 tipos diferentes de craniotomia que deram origem a todas as outras variações de craniotomia que a gente tem disponível. Cada dia alguém publica um artigo novo com a sua craniotomia e dá um nome diferente. Mas, na verdade, todas vêm dessas 5 grandes craniotomias. E essas grandes craniotomias para a base do crânio vêm de 3 craniotomias básicas, 3 tipos básicos de acessos cranianos, que são os mais utilizados na neurocirurgia. São os acessos frontal ou subfrontal, ou então transfenoidal, os acessos à região frontolateral pela craniotomia pterional ou órbito-zigomática, e os acessos à região da fossa posterior e posterolateral com a craniotomia retrosigmoideia ou transcondylar farolateral. Essas 3 deram origem a um nome diferente, mas no fundo, são 3 regiões que são abordadas, são 3 tipos de craniotomia que vão contemplar a grande maioria das patologias da base do crânio. Vamos começar então com o acesso frontal ou subfrontal, que é muito utilizado para tumores localizados na fossa anterior, ou seja, na base do lobo frontal e região, e alguma coisa comprometendo a região frontal. E a gente sabe que a região frontal está relacionada ao comportamento. A gente sabe que os nervos ópticos estão passando na região frontal. Então, esse daqui é o chamado meningioma de goteira olfatória. É uma lesão, meningiomas são lesões que 90% são benignas, são grau 1, podem ter 3 graus, 90% são grau 1. Eles crescem das células da aracnoide e empurram o cérebro ao redor. Eles são lesões extraaxiais, são lesões de fora do cérebro que empurram o cérebro. Então, veja como o lobo frontal está empurrado aqui. Veja como está a artéria cerebral anterior está deslocada para cima. Então, esse é o comportamento dessa lesão. E como a gente trata isso? A gente trata com uma craniotomia frontal. Imagina o paciente deitado, com os pés virados distal para a gente e a cabeça na nossa direção. A gente faz uma craniotomia do paciente para trabalhar embaixo do cérebro. A gente quer entrar por baixo do cérebro. O tumor está por baixo do cérebro, não está no cérebro. A gente remove o osso, a gente vai ver a dura mater, vai ver essa dura mater e baixo do cérebro, tá? Aqui, como a gente posiciona o paciente, como a gente cabeça, nesse aparelho aqui, que a gente chama de fixador de Mayfield. Essa é a região onde nós vamos fazer a incisão na pele. Quando a gente levanta a pele, esse é o osso que nós vamos ver na nossa frente, o osso frontal, as órbitas estão aqui, tá? Quando a gente tira o osso frontal, a gente vai identificar essas 2 cavidades aqui com ar dentro, com mucosa dentro, que são os seios frontais. Aqui é o lobo frontal, a dura mater do lobo frontal. E a nossa cirurgia vai ser embaixo desse cérebro. Quando a gente abre a dura mater e chega no lobo frontal, esse aqui é o cérebro do lobo frontal e esse aqui é o tumor. O tumor está por baixo do lobo frontal. Então, o meningioma ele é um tumor que está por fora do cérebro. Veja que existe uma diferença bem clara do que é cérebro, que está por baixo desses algodões, e o que é aspirador ultrassônico, para finalmente conseguir remover a cápsula tumoral e levar uma remoção completa do tumor. Veja a cavidade que ficou aqui no final da cirurgia, onde estava o tumor, com a base do frontal, a lâmina crivosa aqui, e o cérebro aqui do lobo frontal, que estava sendo empurrado pelo tumor. Essa é a imagem final que a gente tem dessa cirurgia. Outra situação que a gente pode fazer uma abordagem diferente à região frontal, à região anterior, são os acessos que a gente chama de transfenoidais, que são através do osso esfenoidal. Normalmente são feitos pelo nariz. A gente pode fazer com a utilização de espéculo nasal, utilizando o microscópio cirúrgico, ou a gente pode fazer com a utilização do endoscópio. Então, um paciente com uma perda visual progressiva, se queixando de visão em túnel, ou seja, ele não tem a visão
lateral, ele não tem a visão temporal, ele só consegue enxergar na frente dele. Muito comum o paciente falar, olha, doutor, eu não consigo ver o retrovisor do meu carro. Eu estou dirigindo e eu não consigo perceber que alguém está me passando, que alguém está passando do lado do meu carro. Porque ele perde essa visão temporal, essa visão lateral. Isso acontece quando você tem uma compressão do quiasma óptico, tá? E o que leva à compressão do quiasma óptico também pode ser tumores originários da região da pituitária, da glândula pituitária, da hipófise. Como nesse caso a gente vê uma lesão expansiva da região hipofisária comprimindo o nervo óptico que está aqui em cima, o quiasma óptico. Para operar tumores dessa região, a gente pode usar ou o microscópio ou o endoscópio. Vou mostrar um caso para vocês utilizando o microscópio. Aqui nós estamos vendo um espéculo dentro do nariz. É essa visão, é isso que eu estou vendo aqui, ó. Abrindo a dura mater da região da hipófise, e isso aqui é o tumor. É bem amolecido, a gente consegue remover ele bem tranquilamente, utilizando material de microdissecção e um aspirador. Quando são tumores não funcionantes, que a gente chama de adenomas não funcionantes, a remoção costuma ser tranquila, sem muitos problemas. Às vezes você tem tumores funcionantes, tumores que produzem hormônios, que estimulam a produção de hormônios, e a sua remoção pode ser mais trabalhosa, especialmente pacientes que têm doença de Cushing. Então, essa é a remoção com o microscópio. Só que o endoscópio chegou, e o endoscópio é uma coisa que a gente sempre tenta utilizar em conjunto com o microscópio, e nós também podemos remover esse tumor com o auxílio do endoscópio. Então, um tumor semelhante àquele tumor, nós vamos entrar pelo nariz, aqui é uma vista anterior, nós vamos entrar aqui pelo ósteo, aqui está a hipófise, as carótidas internas. Nós vamos fazer um flap da mucosa nasal para ajudar a fechar esse buraco no final. Aqui nós estamos entrando pela narina direita, que é o septo nasal, o corneto médio e o corneto superior. Aqui nós vamos fazer um flap de mucosa, que vai ajudar a gente a fechar o buraco no final, tá? A ocorrência de... Esse flap é feito com a mucosa que recobre o septo. A gente descola essa mucosa do septo, como vocês estão vendo aqui. O septo, a parte cartilaginosa do septo permanece aqui intacta. E a gente depois remove todo esse tecido mucoso do seio, identificando a estrutura óssea aqui. O ósseo esfenoidal, que vai comunicar essa cavidade com a cavidade do seio esfenoidal. A gente removendo essa parede, a gente vai chegar na parede posterior do seio esfenoidal. Toda a mucosa dentro do seio é removida, e essa aqui é a parede posterior do seio esfenoidal, o chamado assoalho celar. Nós vamos abrir esse assoalho, nós vamos remover esse osso bem fininho que tem aqui, para conseguir identificar a dura mater. Aqui a gente tem uma visão inferior da anatomia, a carótida está passando aqui, o nervo óptico está aqui, entre a carótida e o nervo óptico tem essa depressão, esse vale. Isso é um guia anatômico muito importante para a gente, porque o risco dessa cirurgia é você lesar uma carótida aqui, enquanto você está usando essa broca no osso. Veja que a gente faz uma janela, remove a tampinha do osso, e já consegue identificar a dura mater da região da cela aqui. Nós vamos abrir essa dura mater, e o tumor já vai começar a sair, é um tumor bem amolecido, e ele já começa a sair logo que a gente abre a dura mater. Nós vamos, então, dissecando o tumor, protegendo sempre as estruturas, lembrar que as artérias carótidas estão passando aqui do lado, uma de cada lado. Então, a gente tem que dissecar esse tumor com bastante cuidado para evitar lesar essa carótida e também para evitar manipular muito a haste hipofisária. Se você manipula muito a haste hipofisária, o paciente pode ter no pós-operatório disfunção hipotalâmica. E a mais comum delas é o diabetes insípidos. Dá para ver a carótida pulsando aqui, ó. Aqui é a carótida interna pulsando aqui na porção mais lateral da cavidade cirúrgica. E aqui já é o diafragma celular, isso aqui já é aracnoide. Ou seja, a nossa cirurgia já terminou, o tumor já foi todo removido.
Então, para reconstruir essa cavidade, essa dura mater, não tem como a gente suturar, não tem como a gente cranioplastia aqui, colocar o osso de volta. Então, a gente usa uma cola de fibrina, né, um selante de dura mater, e também a gente coloca aquele flap da mucosa que a gente tirou no começo por cima. E isso vai tampar esse buraco, evitando fístula helicórica. Outro acesso que a gente usa muito em neurocirurgia é o acesso subpterional. O ptério é uma região que é formada pela frontal, esfenoidal, temporal e parietal. Essa região da junção é chamada de ptérium. E a craniotomia pterional é uma craniotomia que ela é centrada nessa região, na região do ptérium. E é muito utilizada para lesões da região frontotemporal. Como, por exemplo, nesse caso, uma paciente de 65 anos, uma perda visual progressiva, ela fez um exame de imagem que mostrou esse tumor, um tumor comprometendo o canal do nervo óptico, parece ser um meningioma. Então, para abordar esse tumor, a gente vai fazer uma craniotomia pterional, a gente vai seguir a artéria cerebral média entre o lobo frontal e o lobo temporal. Nós vamos seguir a artéria cerebral média, que vai nos levar à carótida, e medial à carótida nós vamos ter o nervo óptico. O tumor vai estar bem aqui, entre a carótida e o nervo óptico. A gente faz a incisão na pele dessa forma. Vamos descolando o tecido subcutâneo, mostrando então esse tecido esbranquiçado embaixo, que é o pericrânio, que é o periósteo do crânio. A gente faz uma dissecção da fáscia do músculo temporal para proteger um ramo do nervo facial que vai para a testa, da sensibilidade na testa, que é o ramo frontal. Ele passa aqui, no meio desse tecido. Então, a gente protege ele para que a gente possa levar o músculo temporal para baixo. A gente sempre guarda esse pericrânio caso a gente precise de tecido para fazer alguma duroplastia. Às vezes a dura mater fica comprometida na cirurgia, a gente precisa reconstruir a dura mater, então a gente usa esse pericrânio. Depois que a gente protege o ramo frontal do facial, a gente descola, desinsere o músculo temporal do osso temporal e mobiliza ele para baixo. Mobilizando ele para baixo, a gente vai ter acesso ao osso temporal. A gente vai soltando com esse instrumento, que é uma rugina ou um levantador de periósteo, e solta o músculo temporal para baixo. Agora a gente tem exposto aqui o osso temporal e o osso frontal. E aqui seria grudada no osso. Então essa é a nossa craniotomia pterional, centrada aqui nessa região chamada ptérium. O osso, então, é removido e a gente tem logo embaixo a dura mater, com o lobo frontal aqui e o lobo temporal aqui. Lobo frontal e lobo temporal. Essa ilustração mostra bem onde está o nosso tumor. Na junção, perto dos nervos ópticos, com a artéria carótida interna. E essa é a cirurgia que a gente vai fazer para chegar lá. Vamos abrir a dura mater. Vamos drenar a líquor das cisternas da base. Cisterna óptico-carotídea. Aqui a gente já vê o nervo óptico. E aqui é tumor. Isso aqui já é tumor. Isso aqui já é tumor. Aqui nós estamos abrindo mais cisternas, nós estamos vendo o tumor aqui e o nervo óptico aqui. A gente abre o ligamento falciforme que está na entrada do canal óptico para liberar o nervo óptico, para descomprimir o nervo óptico. Veja como aqui, tudo em volta aqui é tumor. Isso aqui tudo é tumor e o nervo óptico está aqui, sofrendo com a compressão desse tumor. A gente vai lentamente colando a base do tumor, removendo o tumor pedacinho por pedacinho, tomando muito cuidado com as estruturas. Nesse momento que é importante
aquele conhecimento em 3D da anatomia. Você precisa saber o que está atrás do tumor. Você precisa saber o que está do lado do tumor. E o que está atrás e do lado é a artéria carótida interna. Olha aqui. Essa aqui é a artéria carótida interna. Então, muito cuidado com a dissecção, nunca puxando, sempre dissecando com a tesoura. Movimentos precisos de coagulação. A gente faz uma pequena tração com o aspirador e a gente disseca com a tesoura. Conforme o tumor vai sendo removido, a gente consegue identificar melhor o nervo óptico direito e a artéria carótida interna direita aqui. Aqui é o quiasma óptico, veja o quiasma aqui, ó. E aqui é o nervo óptico do lado esquerdo. E o quiasma aqui. E aqui é um restinho de tumor que restou entre os nervos ópticos, na parte da frente do quiasma, que nós vamos removendo agora. A gente abre mais um pouco o ligamento que fica na entrada do canal óptico, para que o nervo óptico fique bem livre, bem liberado. E muitas vezes tem tumor dentro do canal óptico, como a gente está vendo aqui, ó. Tem tumor aqui dentro. Então a gente abre para também retirar esse tumor que está dentro do canal óptico, senão o paciente não melhora da visão. Se ficar tumor dentro do canal, o paciente não melhora. E essa é o final da nossa ressecção, depois de removido todo o tumor, e depois de feita toda a ressecção aqui, uma visão da anatomia local. Carótida interna, cerebral anterior, aqui seria cerebral média, e a visão da paciente como melhorou depois da cirurgia. Uma outra craniotomia que a gente usa bastante é a craniotomia chamada retrosigmoideia. O que é isso? É uma craniotomia feita atrás do seio sigmoide. O seio sigmoide é essa estrutura aqui. Então, a gente vai fazer uma craniotomia nessa região, atrás do seio sigmoide, nessa região, para abordar tumores que estão nesse corredor aqui. Nesse corredor, entre o cerebelo e o osso petroso, e entre o cerebelo e a ponte. Então, por exemplo, nós temos esse paciente com perda auditiva, com zumbido, paralisia facial. Nós vamos ver que a perda auditiva está relacionada ao comprometimento do nervo vestíbulo coclear, que está aqui, assim como o zumbido. Paralisia facial relacionada ao comprometimento do nervo facial. E o amortecimento da região da mandíbula relacionado ao nervo trigêmeo. Então, ele tem algum tumor que está nesse ângulo, que é chamado o ângulo ponto cerebelar, entre a ponte e o cerebelo. Então, tumores nessa região podem comprometer principalmente os nervos vestíbulo-coclear, facial e trigêmeo. Essa é a visão que nós vamos ter na cirurgia, e esse é o tumor que esse paciente tinha, chamado chivanoma vestibular, também conhecido como neurinoma do acústico. E essa é a imagem clássica da ressonância de quem tem um chivanoma vestibular, é a imagem que eles chamam do cone de sorvete, porque aqui parece uma bola de sorvete, e o cone seria o tumor dentro do meato acústico, tumor dentro do canal acústico. Então, essa é a imagem do sorvete, é clássica de neurinoma do acústico, clássica de chivanoma do nervo vestíbulo-coclear, vestibular. Esse tumor ele pode crescer só dentro do canal, pode crescer dentro do canal e para fora do canal, comprimindo a ponte, ou pode comprimir bastante a ponte, às vezes até fechando aqui o quarto ventrículo, levando a hidrocefalia. Então, para tratar esse tumor, nós vamos fazer uma craniotomia retrosigmoideia. Nós vamos entrar aqui ao seio sigmoide e nós vamos entrar atrás do seio sigmoide. Como mostra aqui, por trás do seio sigmoide, na frente do cerebelo. Aqui é o seio sigmoide. Nós vamos entrar por trás dele para chegar nesse ângulo aqui para tirar esse tumor. Para fazer isso, o paciente fica deitado em posição lateral, de lado. A gente faz uma incisão aqui atrás da orelha. Nós estamos vendo o lado esquerdo do paciente, a orelha aqui. Aqui, pintado de azul, é a ponta da mastoide dele. Nós vamos fazer uma janela, como está aqui. Quando a gente abrir a dura mater, a gente vai ver. Aqui em cima vai estar o nervo trigêmeo, o nervo vestíbulo coclear e facial, e aqui embaixo os nervos do forame jugular. O nono, o 10º e o 11º. Então, como que é essa cirurgia?
A gente abre essa cisterna aqui, drena líquor para o cerebelo relaxar. O cerebelo relaxa, a gente corta toda essa aracnoide que está aderida, que adere o cerebelo na dura mater, e a gente já vê o tumor aqui. O nervo vestíbulo coclear vai estar escondido aqui por baixo do tumor. E aqui são os nervos do forame jugular. Esse aqui é o nono. Tá vendo aqui o nervo glossofaríngeo? É esse nervo aqui. E aqui tá, a gente vai abrindo aqui, nós vamos ter que abrir o canal do nervo vestíbulo coclear, nós vamos ter que abrir o canal auditivo, e para isso a gente vai remover o osso do meato acústico interno. Tá? Nós estamos removendo esse osso aqui da figura, o osso do meato acústico interno. E aqui a gente vai identificar o canal auditivo, o canal do nervo vestíbulo coclear está todo tomado por tumor. A gente vai removendo esse tumor também, sempre com dissecção com instrumentos afiados, nunca puxando nada, sempre dissecando, colhemos material para patologia. E aqui embaixo a gente já começa a ver o nervo facial. E aqui vai estar a porção coclear do nervo vestíbulo coclear. E a porção vestibular é a porção que dá origem ao tumor, que acaba sempre estando comprometida. Veja como o tumor vai soltando dessa membrana, a cápsula do tumor. E dessa maneira vai lentamente soltando do nervo. Veja o nervo vestibular aqui e o nervo facial. Sempre com microinstrumentos, sempre cortando com muito cuidado, sem movimentos bruscos, sempre operando com microscópio. É assim a cirurgia, é assim que é a neurocirurgia. Aqui em cima nós estamos vendo o trigêmeo. Veja o nervo trigêmeo aqui, ó. Esse branco bem grandão é o nervo trigêmeo. E aqui um resto de tumor que estava dentro do canal auditivo. Olha, saindo o tumor de dentro do canal. E o nervo vai sendo liberado. O nervo está aqui. Ele vai sendo completamente liberado do tumor. E o tumor vai sendo completamente removido. E no final a gente tem aqui os nervos preservados e uma ressecção completa do tumor. Um outro exemplo é um tumor localizado na região bulbar, na região bulbo cerebelar, que é essa bolinha aqui. Para operar esse tumor é a mesma posição, mas nós vamos ter que ir um pouco mais para baixo, mais em direção à junção crânio-cervical. Então a gente faz essa craniotomia aqui, está a região suboccipital, aqui é a dura mater do cerebelo. A gente consegue ver aqui a mastoide, veja, a mastoide foi aberta aqui, veja as células aéreas da mastoide, e aqui embaixo, onde está meu mouse, é C1. Aqui é C1 e a artéria vertebral está aqui. Então nós vamos entre C1 e a base do crânio. Novamente aqui mostrando C1, aqui o cerebelo, nós vamos abrir a dura mater do cerebelo. Imediatamente após a gente abrir a dura mater, nós vamos drenar um pouco de líquor para relaxar o cerebelo. E a gente já começa a identificar os nervos do forame jugular. Esse primeiro aqui é o nono, glossofaríngeo, o vago e o hipoglosso aqui. E esse aqui é o tumor. Tumor embaixo
empurrando o hipoglosso para cima, desculpe, empurrando o acessório para cima, o hipoglosso, que é o 12º, está sendo empurrado para baixo, a gente não consegue ver por enquanto, e aqui está o nervo vago e o glossofaríngeo. Nós abrimos toda essa aracnoide, aqui nós estamos vendo o trigêmeo, o nervo trigêmeo. Nós vamos lentamente dissecando esse tumor, soltando ele aqui do nervo. Veja aqui o nervo, ramos do nervo acessório aqui grudados no tumor. Nós utilizamos esse instrumento que é o aspirador ultrassônico para reduzir o volume tumoral. E aqui embaixo nós estamos vendo o nervo hipoglosso aqui, o hipoglosso aqui, e aqui está a artéria vertebral, passando bem aqui. E aqui é o tronco cerebral, aqui é o bulbo. Professor Márcio, desculpe interromper, que a gente está com um tempo um pouco corrido, se puder finalizar um pouco mais rápido. Já descontou aquele tempo inicial lá? A gente começou por volta de 7h37 até sai um pouquinho ali do tempo já. Tá, tranquilo, já está terminando, esse é o último vídeo. E Obrigado. aqui nós vamos reduzindo o volume tumoral. E soltando todo o tumor na porção mais inferior, onde está ali o nervo hipoglosso. E soltando a porção medial do tumor que está junto ao bulbo. E depois de ter o tumor completamente removido, a gente consegue identificar aqui os nervos da região posterior, o trigêmeo, esse grosso atrás, vestíbulo coclear e facial, nervos do forame jugular, hipoglosso, glossofaríngeo, vago, trigêmeo, vestíbulo coclear e facial aqui. Lá embaixo a gente está vendo o 6º nervo entrando no canal de Dorello. E aqui nós estamos vendo os nervos do forame jugular e o nervo hipoglosso aqui embaixo, de cima da artéria vertebral. No final a gente reconstrói o crânio dessa forma. Obrigado pela atenção de todos, fico à disposição para qualquer dúvida, fico à disposição para qualquer pergunta e agradeço mais uma vez a oportunidade. A gente agradece, doutor Márcio, muito obrigado, a aula bastante ilustrativa, muito boa. Acho que não tivemos nenhuma pergunta, deixa eu só confirmar, não tivemos nenhuma pergunta, mas nosso tempo também já encerrou. Tá ótimo. Muito obrigado, professor. Obrigado.